Bom, iniciamos a aula 4 da sequência do nosso curso, a aula voltada à apresentação do diagrama de classes. Então essa é, na sequência do curso, a primeira aula voltada a apresentar especificamente um dos diagramas, quer dizer, a aula toda focada num único diagrama. Bom, como já foi dito lá na primeira aula, aula 1 do curso, o curso é baseado em dois livros, né, de minha autoria, e um desses dois livros focado na apresentação, principalmente, não apenas isso, mas focado principalmente na apresentação da linguagem, que é chamada parte 2 do curso, né, como está colocado nesse slide. Então, nesse livro, o ML2 em modelagem orientada a objetos, os diagramas todos estão apresentados. Mas estou dizendo isso pelo seguinte: nessa aula, nessa videoaula, nem todas as características do diagrama de classes serão exploradas. Será uma visão mais pragmática, mas no sentido da utilidade do uso desse diagrama ao longo das aulas posteriores, principalmente para daqui a pouco a gente trabalhar com prática de modelagem. Então, conteúdo não presente, não apresentado na videoaula, está no livro, assim como também está no conjunto de slides. Todos os slides usados no curso estão disponíveis na minha página, cujo link está lá no canal do YouTube, onde estão os vídeos. Muito bem, então passemos à aula sobre diagrama de classes. Então, seu objetivo é o de apresentar o diagrama de classes, um dos diagramas da linguagem OML, e uma aula de apresentação de um diagrama, ela tem basicamente dois focos, dois objetivos específicos. Ao apresentar um diagrama, eu preciso apresentar os seus elementos sintáticos, quer dizer, quais são os elementos construtivos desse diagrama. Quando eu vou produzir um diagrama, quais os elementos que refletem, obviamente, conceitos disponíveis. Então, um diagrama de classes, e não estou falando aqui nenhuma novidade, não estou falando nenhuma novidade porque, na verdade, nesse curso de modelagem orientada a objetos, é um pressuposto conhecer programação orientada a objetos, e evidente da programação orientada a objetos, eu sei que no diagrama de classes eu tenho que ter representação de classe. Eu tenho que ter representação de herança e por aí vai. Mas isso aí a gente vai ver com mais calma ao longo dessa aula. Então, apresentar o diagrama, os elementos sintáticos do diagrama de classes, e sua finalidade em um processo de modelagem. Para que serve o diagrama de classes? O que ele representa? Por que nós o utilizamos? Bom, dos diagramas de UML que serão apresentados ao longo desse curso, e começando aqui pelo diagrama de classes, ele é o mais elementar, certamente ele é o mais elementar, e por isso a apresentação dele poderia ser muito rápida, se fosse apenas, a aula fosse apenas voltada a apresentar elementos sintáticos da linguagem UML. Então, na verdade, além disso que está colocado aqui como objetivo, apresentar o diagrama em si, eu uso essa aula para uma outra finalidade que eu acho muito relevante, que é o que? É uma recapitulação dos conceitos do paradigma de orientação a objetos, que em princípio são apresentados dentro de um curso de programação, que é pressuposto desse curso conhecer, mas que na prática de convívio com alunos em sala de aula, eu vejo que há uma necessidade de um reforço desses conceitos do paradigma de orientação a objetos. Então, além desses objetivos aí colocados, apresentar os elementos sintáticos do diagrama, apresentar a finalidade do diagrama em um processo de modelagem, eu vou usar também, em segundo plano, essa aula para reforçar conceitos do paradigma de orientação a objetos que são muito importantes. Muito bem, então, focando agora nossa atenção especificamente no diagrama de classes, eu digo o seguinte: olha, o diagrama de classes ele é o resultado do esforço mais primitivo de geração de modelos gráficos que descrevem um programa orientado a objetos. Por quê? Porque basicamente o diagrama de classes ele me mostra graficamente aquilo que eu vejo no código, quer dizer, reflete a estrutura do código, as classes e os relacionamentos entre classes.
as classes com seus atributos e métodos, cada classe com seus atributos e métodos, e os relacionamentos envolvendo as classes. Quer dizer, aquilo que eu coloco num programa em tempo de desenvolvimento, aquilo que é a cara de um programa em tempo de desenvolvimento, as classes com seus atributos e métodos e relacionamentos entre classes, é isso que eu coloco no diagrama de classes. Muito bem, então por isso ele é o que? Ele é basicamente o esforço mais primitivo de modelagem. Por quê? Porque antes da modelagem veio a programação, né? E o diagrama de classes, ele tem o que? Ele tem a cara do programa, ele tem a cara da programação, ele tem a cara do código, né? Muito bem, então aí apresentado um exemplo de diagrama de classes, né? Classes com atributos e métodos e relacionamentos entre classes. Adiante a gente vai detalhar tudo isso. Bom, para que serve o diagrama de classes? Qual é a finalidade dele no desenvolvimento de software? Já na prática eu acabei adiantando isso, né? Serve para modelar os elementos do programa orientado a objetos, os elementos de tempo de desenvolvimento. Quais são? Classes com atributos e métodos e os relacionamentos entre classes. Então eu estou aí listando os relacionamentos entre classes: herança, agregação e composição, e associação. Na verdade, nós vamos além desses relacionamentos entre classes, né? Classe de um lado, classe do outro, mas nós vamos também tratar relacionamentos entre classe e algo que não necessariamente é uma classe. Muito bem, então, começando com a apresentação mais básica do diagrama, a representação, a sintaxe da classe num diagrama de classes, né? Então aí o exemplo da classe posição do nosso exemplo do jogo da velha, tratado ao longo de várias aulas. Então a classe posição, observem que a representação de classe ela está dividida, é um retângulo dividido em 3 partes. No topo nós temos a identificação da classe posição. Na divisão do meio nós temos o conjunto de atributos, nesse caso apenas um atributo, e na divisão de baixo o conjunto de métodos. A UML admite, na verdade, a representação da classe como apenas um retângulo com o nome da classe, nada mais, a omissão da seção de atributos, a omissão da seção de métodos e outras variações que eu não vou tratar aqui nessa aula, que podem ser vistas lá no livro ou mesmo na especificação da UML. Muito bem. Nós temos no topo da figura de classe o identificador da classe, o nome da classe. Na seção de baixo, a representação dos atributos, o conjunto de atributos. Como é que se representa um atributo nessa seção? Bom, no slide nós vemos exemplos, né? O atributo pode ser representado, né, no primeiro exemplo, apenas por seu identificador, por seu nome, então, ocupante. No segundo exemplo, a visibilidade, né, a cerquinha representando a visibilidade do atributo, o identificador do atributo, ocupante, e seu tipo, 2 pontos, seu tipo jogador. Ocupante é um atributo do tipo jogador. Muito bem, o terceiro exemplo, o atributo jogadores, voltado não a apontar um único elemento, mas um conjunto de elementos. Então, jogadores, ele é do tipo jogador, com multiplicidade de 2 a 5, pode apontar de 2 a 5 instâncias da classe jogador, e a seguir, 2 propriedades, e ele é do tipo ordenado, então é uma coleção ordenada, e é uma coleção, ordenado e único, uma coleção ordenada, e um elemento aparece uma única vez dentro dessa coleção, único. Muito bem, no caso geral, como é que se representa um atributo? Bom, a sintaxe da linguagem está colocada logo em seguida, né? A visibilidade, cuja apresentação é opcional, uma barra para separar a visibilidade do nome, porque a visibilidade pode ser representada na forma de um símbolo, como nos exemplos que eu mostrei, ou de forma textual. Então tem que deixar claro o que é visibilidade e o que é o identificador do atributo. Então, nome,
identificador, nome do atributo, a única coisa que é obrigatória na representação do atributo é o seu nome, seu identificador. Tipo, multiplicidade, a possibilidade de atribuição de um valor inicial, declarar o atributo com valor inicial estabelecido, e uma sequência de propriedades entre chaves. Tudo opcional, repito, exceto o nome. Uma observação. Propriedade, apesar de ser algo previsto na linguagem OML, na prática não é apoiado pelos ambientes de modelagem. Pessoalmente, eu não conheço nenhum ambiente de modelagem OML que apoie a inclusão de propriedades. Puxa, então quando eu quero dizer aquilo ali do terceiro exemplo, que o atributo é ordenado, que é único, como é que eu vou fazer isso se a linguagem OML prevê essa possibilidade, mas os ambientes de programação não apoiam isso, não suportam esse tipo de coisa? E aí? Bom, e aí na prática a gente vai acabar fazendo isso, apresentando esse ordenado único para uma outra via, que é o estereótipo, que eu vou apresentar esse conceito quase ao final dessa aula. Vamos em frente então. O atributo ele pode ser representado naquele espaço dentro da classe. Eu pessoalmente prefiro desse jeito. Mas ele também pode ser representado, a OML prevê isso, do lado de fora. Então, nessa imagem, ela representa o mesmo atributo ocupante da classe posição, cujo tipo é jogador, que aponta um único elemento, multiplicidade 1, na forma de uma associação unidirecional. Então é uma possibilidade, Aí está uma representação. Pessoalmente, eu não gosto muito dessa representação, porque no caso de muitos atributos em uma classe, isso vai acabar poluindo o diagrama no sentido de muitos elementos visuais no diagrama. E um cuidado que a gente tem que ter ao produzir qualquer diagrama é não deixá-lo com muitos elementos sintáticos, senão a legibilidade dele é prejudicada. Então, por essa razão, vejam, é uma questão de gosto pessoal, eu não gosto de usar essa representação, mas é uma representação prevista na OML, portanto, usável. Bom, atributos na seção central da divisão da classe, métodos na divisão de baixo da figura da classe. Como representar métodos? Bom, a representação mínima de um método é o identificador do método, o nome do método, e abre parênteses, fecha parênteses. Isso é obrigatório. Então, no primeiro exemplo ali mostrado na figura, o exemplo do método iniciar, ali até já tem mais coisa do que o obrigatório. A visibilidade, o sinal de mais. A visibilidade está colocada, já está além do mínimo. Então, mínimo, identificador do método, nome do método, abre parênteses, fecha parênteses. Muito bem. O segundo exemplo, método alocar peão, ali aparecem os seus parâmetros e o tipo de retorno booleano. Qual é a sintaxe UML para representação do método? Visibilidade, opcional, nome do método obrigatório, abre parênteses, fecha parênteses, obrigatório, lista de parâmetros opcional. Então, quando na representação de um método, como ali o método iniciar no primeiro exemplo, no exemplo de cima, aparecem os parênteses, mas não aparecem parâmetros dentro desses parênteses, não quer dizer que esse método, em princípio, não tenha parâmetros. Eles podem estar sendo omitidos. Então, lista de parâmetros, seguindo ali na sintaxe UML, após a lista de parâmetros, o tipo do retorno, 2 pontos, o tipo do retorno, também é opcional. E, assim como nos atributos, uma lista de propriedades, quantas propriedades eu quiser, e vale a mesma observação das ferramentas de suporte à edição de diagramas UML não suportar propriedades, e que a gente vai acabar fazendo isso pela via dos estereótipos que a gente vai ver no final dessa aula. Muito bem, então a recomendação para estabelecimento de visibilidade, atributos e métodos, começando com os atributos. Antes, uma observação, abre parênteses.
Nós temos três possibilidades, pelo menos no conjunto das linguagens, na totalidade das linguagens de programação a objetos, aquelas que prevêem visibilidade, Smalltalk, por exemplo, não prevê. Os atributos, nós temos três possibilidades de visibilidade, que é o quê? Privado, né? Um elemento com visibilidade privado, ele só é visível para o objeto que o possui. Protegido, tá? Então um elemento protegido ele não é visível externamente, ele só é visível também pelo objeto que o possui, porém com uma diferença em relação ao atributo privado. A gente vai falar de herança um pouco mais tarde, mas eu adianto o conceito agora. Um atributo que ele é privado, ele é um elemento, falemos genericamente, um elemento que é privado, ele só é visível para uma instância da classe em que ele foi definido. Ele só é tratável por uma instância da classe, manipulável, melhor dizendo, por uma instância da classe em que ele foi definido. Ele não é manipulável por uma instância de uma subclasse que herda esse elemento. Vamos falar isso mais tarde. Então, como em princípio eu quero que tanto pensando agora em atributos, visibilidade dos atributos, observando aqui no slide, eu estou recomendando que a visibilidade dos atributos seja protegido, atributos protegidos. Apesar de que, se a gente for olhar na maior parte dos ambientes de desenvolvimento, quando o ML acontece, quando a gente declara um atributo, a opção default, em que ele aparece, a visibilidade não é protegido como eu estou recomendando, mas é privado. Eu estou recomendando, vai lá e muda para protegido. Recomendação não é regra. Por que eu estou recomendando? Bom, primeiro, voltando às três possibilidades de visibilidade, privado, protegido e público. O princípio da ocultação do paradigma de orientação a objetos me diz o quê? Me diz que um atributo não deve ser público. Ao final, ali, a última coisa que eu estou colocando nesse slide, exatamente, atributo público jamais, não pode. Fere ao princípio da ocultação de informação. Então ele tem que estar restrito ao objeto que o possui. Mas por que protegido e não privado? Pelo segundo ponto ali. Porque sendo protegido possibilita que atributos herdados ou definidos na classe sejam tratados de maneira uniforme. Quer dizer, uma classe que possui um conjunto de atributos, parte herdada, parte definida na classe, todos esses atributos são tratados da mesma forma. Atributos privados, para mim, é uma exceção quando eu mexo um atributo na classe que o definiu e eu não quero que isso seja acessível em subclasses por questões de segurança, coisas desse tipo. Mas é exceção, não é regra. Então, recomendação, visibilidade para os atributos protegidos por essa razão, públicos jamais. O atributo público é gambiarra, atributo público é mau desenvolvimento, é má programação. Nunca jamais alguém, apesar das tentativas de me convencer, nunca jamais alguém me trouxe um exemplo que me convenceu que um atributo devesse ser declarado como público, quer dizer, ser acessível livremente acessível a outros objetos que não o que o possui. Isso é gambiarra, isso fere o paradigma de orientação a objetos. Então, recomendação de visibilidade para atributos protegidos. Recomendação. Por questões especiais, podem ser privados. Públicos, jamais. Atributo público, jamais. Isso é gambiarra. Muito bem. E visibilidade, recomendação de visibilidade para métodos públicos, quer dizer, é o oposto. Métodos são públicos, pensando no princípio da ocultação de informação do paradigma de orientação a objetos, quer dizer, uma classe tem o quê? É um elemento que tem atributos, que pelo princípio da ocultação de informação não são acessíveis ao meio externo, e tem os métodos, que são exatamente os elementos acessíveis ao meio externo. O meio externo interage com o objeto fazendo o quê? Invocando seus métodos e não mexendo nos seus atributos. Então, a recomendação em relação aos métodos é que a visibilidade deles seja pública.
Porém, há exceção, né, que eu coloco ali, necessidades específicas podem justificar o aumento da restrição de visibilidade. Por alguma razão, não vou entrar agora em detalhes, eu quero que um método seja manipulável apenas pela própria classe, porque ele resolve alguma questão interna, ele é um auxiliar de outros métodos, por exemplo, eu não quero que o mundo externo o invoque, então eu posso declarar um método como protegido ou mesmo como privado. Mas, novamente, como a história dos atributos é exceção, a recomendação é que sejam públicos, ponto. O default é público, se eu tiver uma necessidade especial, eu altero isso. Muito bem, continuemos falando de métodos, classificação dos métodos. Para classificar os métodos como concretos e abstratos, aí aparecendo a definição de método concreto, nós temos que lembrar que um método ele é composto por duas partes, a assinatura e o corpo. A assinatura é o cabeçalho do método, o corpo é o conjunto de comandos que compõem o método, o algoritmo do método. Então, um método ele possui duas partes, assinatura e corpo. Para um método ser, entre aspas, completo, ele tem que ter essas duas partes, tem que ter a assinatura e tem que ter o corpo. Muito bem, então a classificação chamada concreto, método concreto, um método concreto seria o quê? Diz ali, composto por assinatura e corpo. Então é um método completo, tem as duas partes que se espera que um método tenha, que é assinatura e corpo, então ele é chamado de concreto. Um método concreto, diz ali, ele pode ser invocado em tempo de execução para cumprir a responsabilidade atribuída a ele. Por quê? Porque ele é um método completo, ele tem um corpo, ele tem um algoritmo nesse corpo. Então, quando eu invoco o método pela sua assinatura, ele faz o quê? Ele executa o algoritmo do seu corpo. Então, ele funciona, faz o que se espera que o método faça. Bom, a exceção é a outra classificação, que é o método abstrato. Se o método concreto ele é completo, o método abstrato nós poderíamos dizer que ele é um método incompleto. Quer dizer, das duas partes que se espera que um método tenha assinatura e corpo, o método abstrato não tem uma delas. Ele não tem o corpo, quer dizer, ele tem apenas a assinatura. Então, o método abstrato é um método composto apenas por assinatura. Não tem corpo, não tem algoritmo associado. Para que serve um método abstrato? Certamente não serve para ser executado porque ele não tem um algoritmo. Então está dito ali, um método abstrato ele é uma declaração de uma responsabilidade, mas sem a capacidade de cumpri-la em função da ausência de algoritmo. Bom, vamos falar disso mais tarde, para que ele serve, mas basicamente, em termos gráficos, ele aparece no diagrama de classes de UML grafado em itálico, quer dizer, a linha em que o método aparece no diagrama de classes, ele aparece em itálico, grafado em itálico, então em itálico eu sei que aquele método é abstrato. Então, métodos concretos, completos, métodos abstratos incompletos, não tem algoritmo. Bom, em decorrência da classificação de um método ser concreto ou abstrato, isso se reflete na classificação da classe que possui esse método. Então, em função do método ser concreto ou abstrato, a classe que o possui também vai ser classificada como classe concreta ou classe abstrata. O que é uma classe concreta? Uma classe concreta é uma classe que possui exclusivamente métodos concretos. Todos os métodos concretos, todos, 100% dos métodos concretos, uma classe é concreta. E uma classe abstrata? Uma classe abstrata é aquela que possui pelo menos um método abstrato. Pelo menos um. A classe tem 20 métodos, 19 são concretos, um é abstrato, ela é abstrata. Então, uma confusão que a gente às vezes vê as pessoas fazerem é achar que para uma classe ser abstrata, ela precisa ter 100% dos métodos abstratos. Está errado. Até pode, mas a regra é pelo menos um. Tem pelo menos um método abstrato, ela é abstrata. E aí, em decorrência da classe ser abstrata, o identificador da classe lá em cima na figura de classe, ele também é grafado em itálico. Muito bem, o que significa uma classe ser abstrata? Significa que nem todas as responsabilidades da classe estão materializadas em capacidade de executar aquela responsabilidade. Significa o quê? Que nem todos os métodos possuem
o algoritmo definido. Bom, e aí, em decorrência de nem todos os métodos possuírem o algoritmo definido, né, método abstrato não tem algoritmo definido, a consequência é que uma classe abstrata não pode originar instâncias em tempo de execução. Eu não posso instanciar uma classe abstrata. Né? Uma classe abstrata não gera instância. Por que não gera instância? Porque se gerasse instância, imagine um objeto instância de uma classe abstrata, ao invocar um método abstrato, o algoritmo um algoritmo não seria executado, que seria uma discrepância na execução de um programa orientado a objetos. Então, o que acontece? Eu não consigo instanciar, se eu for lá tentar instanciar uma classe abstrata, vai dar erro de compilação no código, e é isso mesmo, uma classe abstrata não gera instância, ponto. Bom, encerramos aqui a parte 1 da aula Diagrama de Classes. Essa aula ela vai ser composta por 4 partes. Nessa primeira parte nós apresentamos a noção de classe, com seus atributos e métodos. A parte 2 será focada no relacionamento de herança. A parte 3 em agregação, composição e associação. E a parte 4 nos demais relacionamentos.